Terceiro, continuando nosso pensamento sobre o nosso amigo Descartes, dando então procedência e continuação aqui, a verdade, no conceito de Descartes, é para ele, antes de tudo, intelectual, que se manifesta através de uma coisinha chamada evidência. Só que a evidência para ele, antes de tudo, você alcança ela pela intuição. Então isso para ele vai ser muito importante. Antes de você pensar uma razão, né, que entendeu que é uma ideia que está presente na sua mente, ela parte de uma intuição. Então, aí vai mostrar como a gente observa a nossa realidade. E a busca real pelo saber, pela verdade, seria justamente a partir da gente abstrair, né, a nossa percepção da nossa própria realidade, seja de conceitos psicológicos que poderiam mudar e influir o nosso pensamento. Então, essa abstração de deixar o pensamento puro era justamente uma das etapas de criar uma visão objetiva da verdade, que vai dizer que por mais que a gente almeje, temos a intuição, buscamos a verdade, essas coisas que buscamos a verdade, essas coisas que circulam a nossa realidade, que influenciam a gente, seja psicologicamente e etc., pode influir no nosso pensamento. Então a gente tem que deixar o pensamento puro e buscar sempre uma visão objetiva da realidade. Então ele vai questionar, inclusive, se esse real existente, com algo distinto de todas essas coisas, pode ser algo que nós consideramos real, incluindo o nosso próprio corpo físico. Ele vai questionar a realidade. Inclusive, é do Descartes a frase que ele questiona se é possível nós afirmarmos que nós não estamos sonhando agora. Nós estamos sonhando nesse momento, que é uma das frases que vai dar embasamento aí para um filminho chamado Matrix. Não sei se vocês conhecem. Então, esse questionamento de como a realidade ela atinge nossa verdade e até o que nós podemos considerar e questionar como real, vem do pensamento de Descartes, justamente buscar essa intuição, que é, antes de tudo, é o que vai permitir alcançarmos essa evidência de uma verdade que deve ser buscada de forma intelectual. Ela parte inicialmente de uma intuição e que efeitos da nossa realidade, psicológicos e tudo mais, condições materiais, podem influenciar o nosso pensamento. Então, apenas o nosso pensamento puro, livre disso, consegue alcançar, livre desses tópicos, consegue alcançar a verdade, que ele vai chamar de visão objetiva da verdade, ok? Então, com tudo isso dito, essa parte do sonho é mais complexa, eu não vou adentrar aqui, mas se vocês quiserem a gente pode conversar mais em um outro dia. Porém, continuando, ele vai dizer sobre a primeira certeza. E a primeira certeza para ele ele enuncia que tem o pensamento, né? E é uma evidência justamente da existência desse nosso pensamento, e que há uma realidade pensante. Essa é a primeira certeza, é justamente a evidência da existência de algo que você pensou, é que há uma realidade pensante. Isso é a primeira evidência. E continuando isso, ele vai continuar ele vai continuar pensando sobre a intuição e como a intuição é importante nessa questão para além, né, junto com a razão. Essa parte intuitiva vai estar sempre acompanhando a razão aí e dando embasamento a ela, dando essa primeira evidência, entendeu? E sendo a primeira certeza, né? Sendo a primeira certeza essa existência de uma evidência do pensamento. Eu sei que parece meio confuso, mas é tranquilo, gente, eu juro. É exatamente isso que eu estou dizendo. Não é nada de, Eduardo, não está sabendo ligar. Não, é exatamente isso. Por mais objetivo que seja, é isso, gente. Podem ficar tranquilos, não é complicado, não. E aí, dando continuidade a esse pensamento de como a intuição é importante para obter o saber, o conhecimento e a verdade, ele vai chegar num outro ponto, em que existem outras das coisas que nós tocamos. E essa coisa que é fora da realidade, que está, de certa forma, né, que é uma realidade pensante que não precisa de... A gente sabe que essa realidade pensante existe. Ela não precisa do corpo, ela não precisa de espaço. Isso que é algo que independe de nós tocarmos ou vermos, ele vai chamar de alma. Então, tudo que independe de nós tocarmos e vermos essa evidência pensante que ele diz que é a primeira certeza que nós sabemos que ela existe, porque existe evidência do nosso pensamento, ele vai chamar de alma. Bem interessante, né? Então, numa próxima etapa que ele vai inclusive pontuar melhor nas meditações metafísicas,
ele vai afirmar, vai seguir nesse negócio do conhecimento do eu para o conhecimento do mundo, do conhecimento que eu tenho e do conhecimento do mundo, que vai voltar naquele conceito lá atrás, que não é só aprender, mas saber como eu posso aprender, como eu posso obter esse conhecimento. Lá de trás, que é o que ele objetivava, o que ele tinha como objetivo principal do método, era justamente ter essa premissa que não é só querer eu saber, mas como obter, eu tenho que saber como eu consigo alcançar esse conhecimento. E não é só alcançar o conhecimento, é através da razão, 4 regras para nós termos esse embasamento e tornar e através dessa verificação tornar o conhecimento incontestável para que exista uma ciência. Então a ciência depende da existência disso aqui. Então a intuição para ele nesse momento, já que nós já adicionamos o conceito de alma para ele, a intuição é um movimento da alma, inato, imediato, não silogístico e pela dedução a partir das intuições claras e distintas. Bonito, não? Bem, eu diria bem poético até. Então, pessoal, de certa forma, o pensamento de Descartes como um todo é esse. Não tem muito o que nós pontuarmos dentro dessa grande gama do pensamento dele. Em geral, o pensamento desse é um pensamento racional, lembrando novamente, pensamento racionalista, que em algum momento vai ser contrariado pelo pensamento do Locke, que será empírico, né? que é focado na experiência e não necessariamente na razão. E ainda assim, ele vai dizer que existe, um ponto que eu posso acrescentar é que existem movimentos e transformações, né? que nós vemos na natureza, que são constantes, essas mudanças, movimentos e transformações, que o Descartes vai chamar basicamente de um mecanismo resultante do movimento retilíneo, no qual todos os outros derivam e da inércia. Então ele coloca um termo, de certa forma, né, podemos chamar de numa linha que essas mudanças e movimentos sempre vão acontecer em linha reta e transformar essa natureza, mas ele vai chamar apenas de mecanismo, né, que é resultante desse movimento de mudanças que vai continuar acontecendo. Não tem necessariamente um sentido, não tem uma finalidade, mas, de certa forma, e também não pode... É uma extensão que não pode ser necessariamente mensurável e colocada na matemática. Então, simplesmente não vai simplesmente concordar que isso pode ser pautado para onde esse mecanismo que o mundo de transformações pode estar sendo levado. Ele vai deixar isso em aberto e na cabeça dele, isso é bem interessante, que ele vai dizer que no conceito final e enfatizado por ele, como eu gostaria de destacar, Deus continua como criador do mundo, mas não reside nele. O mundo está livre para ser fatiado pelos cientistas. Curioso, não? É assim que muitas de vocês termina essa parte, eu achei bem marcante. Então, ele até, de certa forma, diz que existe um movimento originário, que nesse momento não sabemos se ele está se referindo ao Big Bang, mas podemos questionar que é justamente o movimento que impulsionou todas as matérias para todas as direções e desde então tudo é tão somente choque entre partículas e continua se movendo. Então, todo esse movimento que a natureza transforma e muda é tudo uma consequência de um movimento originário, inicial, lá de trás. Então, em geral é isso, pessoal. Eu acho que eu não tem como deixar uma linha menos densa do que essa. É um pensador muito lido. Acho que é menos complicado do que o Maquiavel, eu acho. Acho que o Maquiavel vocês podem ter tido um pouco mais de dificuldade. Mas, em geral, é um pensamento racionalista que existem regras da clareza, de distinção, intuição, alma, e todos têm como objetivo e almejam o saber através da razão de uma forma e um método incontestável que nós conseguimos deixar uma ciência pautada num solo muito firme para não ficar sendo contestada o tempo todo. Interessante, não? Acho que isso nós podemos tirar e por isso que ele é considerado pai não só da filosofia moderna, mas dessa revolução científica que vem com todo o movimento do século das luzes, mesmo que inclusive vai inspirar outros pensadores. Mesmo tenha em mente que mesmo que um pensador argumento faz um pensamento contrário ao do Descartes, é inspirado ainda no trabalho dele. Então, essas coisas vão ficar durante um bom tempo.
Um detalhe que eu esqueci de mencionar, na visão dele, ele vai mencionar que existe uma realidade objetiva que é apreensível e se apresenta como clara e distinta. Então ele questiona essa questão das quais são as realidades que nos circulam e como nós nos relacionamos, captamos e reagimos e trabalhamos com ela. E acho um ponto, que entra o ponto do sonho, né? Que ele vai dizer que como a gente tem sempre em contato com a nossa realidade, a gente pode inclusive questionar o que a gente pode considerar real e que garante que a gente não está sonhando nesse exato momento, isso aqui é real mesmo. Não sei, mas é um dos pensamentos que ele levanta aí em algum momento, e outros pensadores vão levantar diversas vezes futuramente. Pessoal, então a linha de filosofia de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Se for um pouco complexo, por favor, tirem dúvidas comigo, mas é isso mesmo, não tem como deixar menos denso que isso, ok, pessoal? Então, até a próxima linha e tchau!